Durante décadas, o mundo inteiro tentou entender como o Brasil fazia isso. Como um país com campos de terra, chuteiras gastas e ruas apertadas conseguia produzir os jogadores mais criativos do planeta. Não era apenas vencer, era encantar, era impor um jeito de jogar que ninguém conseguia copiar. Hoje os campos são melhores, os centros de treinamento são modernos, os atletas são mais fortes, mais rápidos, mais caros. E mesmo assim, algo parece fora do lugar. O Brasil continua revelando jogadores, mas parou de impor o seu futebol. E quando isso acontece, o problema quase nunca está na superfície. A pergunta não é se o Brasil ainda tem talento. A pergunta não é se faltam jogadores. A pergunta é mais profunda. O que aconteceu com o futebol brasileiro quando ele parou de confiar no próprio estilo? A tese deste vídeo é simples, mas incômoda. O maior problema do futebol brasileiro não é a falta de talento, nem uma geração fraca, nem azar em Copas do Mundo. O problema é que o Brasil passou anos tentando aprender a jogar como quem sempre correu atrás, enquanto o mundo inteiro tentava aprender exatamente com aquilo que o Brasil fazia melhor. Para entender isso, é preciso voltar ao início, não ao início dos títulos, mas ao início da identidade. O futebol brasileiro nasceu longe do planejamento. Ele não foi desenhado em pranchetas, ele foi improvisado. Nasceu na rua, na várzea, no campo irregular, onde a bola quicava torta, o passe perfeito não existia, onde errar fazia parte do jogo. Ali, o drible não era firula, era sobrevivência. Criar espaço era a única forma de jogar. Em 1958, o mundo vê isso pela primeira vez de forma definitiva. Um garoto chamado Pelé surge com força, leitura de jogo e alegria. Não era só talento físico, era inteligência, improviso e coragem. O Brasil não ganhou apenas uma Copa naquele ano, apresentou um jeito de jogar. Em 1962, Pelé se machuca e o time não desmorona, porque havia Garrincha. Um jogador imprevisível, fora de qualquer padrão, um drible que não se ensinava, um talento que não cabia em método. Garrincha não jogava para cumprir função, jogava para desequilibrar. Em 1970, o auge, talvez o maior time da história do futebol. Gerson, Rivelino, Tostão e Pelé, 4 camisas 10 em campo ao mesmo tempo. Hoje isso soa como loucura. Naquele contexto, era natural, porque o sistema não engessava o talento moldava o sistema. O Brasil não vencia apenas por organização, vencia porque era impossível prever o que aconteceria no minuto seguinte. O tempo passa, o futebol muda e o Brasil também se adapta. Em 1994, vence de outra forma, um time mais pragmático, mais preocupado em não errar, mais trabalhador. Mas ainda assim havia algo decisivo, Romário, um craque que resolvia com pouco toque, que não precisava de 10 chances, que fazia o simples virar definitivo. Em 2002, o encanto retorna. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, talento em abundância, confiança, alegria, laterais que atacavam como pontas, Cafu e Roberto Carlos redefinindo a posição. Era um futebol agressivo, solto, confiante, ainda brasileiro. Mas nem toda grande seleção levantou a taça, e isso também importa. As seleções de 1982 e 1986 não foram campeãs, mas são lembradas como algumas das melhores de todos os tempos, porque representavam algo maior do que o resultado, representavam uma ideia. Já em 2006, talvez o maior paradoxo, uma seleção com os melhores jogadores do mundo em quase todas as posições, e ainda assim sem identidade clara, sem alma coletiva, sem leitura do momento. Talento sozinho nunca sustentou um time. E então chegamos ao presente. Hoje, algo curioso acontece fora de campo. Jovens de 20 anos vibram com os jogadores atuais, com Vini Júnior, com Neymar, com quem representa o agora. Mas esses mesmos jovens crescem ouvindo dos pais e dos tios. Em 2002 era melhor. Esse aí não jogaria naquela seleção. Neymar não teria vaga. Ronaldo era infinitamente superior. Essa comparação constante não é apenas futebol, é memória afetiva. Quem viveu 2002 não está comparando jogadores, está comparando momentos da própria vida. 2002 não foi só uma Copa, foi um tempo em que o Brasil vencia, em que a cobrança era menor, em que não existiam redes sociais julgando cada gesto. O jovem não viveu isso, ele herdou esse passado por narrativa, não por experiência. E aqui nasce uma ilusão perigosa. Comparar jogadores de épocas diferentes como se o futebol fosse o mesmo, não é.
O futebol de 2002 oferecia mais espaço, menos pressão coordenada, menos exigência defensiva constante. Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho jogavam em um contexto onde o talento era protegido pelo sistema. Hoje, jogadores como Vini Júnior jogam em um futebol mais rápido, mais físico, mais tático, com marcação constante em superioridade numérica e com exposição pública 24 horas por dia. Vini Júnior não é menos jogador, ele joga outro futebol. Quando alguém diz que Neymar não teria vaga em 2002, essa frase raramente é sobre Neymar, ela é sobre a frustração com o presente. Porque Neymar, goste-se ou não, é o último grande talento brasileiro que ainda carrega traços claros do futebol criativo, irreverente e improvisado. Criticá-lo virou uma forma de dizer: esse futebol não é mais como antes. E enquanto discutimos nomes, algo mais profundo acontece. O jovem brasileiro começa a jogar cada vez mais cedo em ambientes controlados. Sai cedo da rua, sai cedo da várzea, sai cedo do improviso. Entra na escolinha, no treino cronometrado, no exercício repetido. Aprende rápido a não errar, aprende rápido a cumprir função, aprende rápido que o drible é risco. Criatividade vira indisciplina, improviso vira problema, o erro vira pecado. Enquanto isso, a Europa faz o caminho inverso. Depois de décadas organizando o futebol, percebe que falta algo. Falta o imprevisível, falta o jogador que quebra o sistema e passa a buscar exatamente aquilo que o Brasil deixou de formar. Jogadores criativos, dribladores, capazes de decidir sozinhos. O Brasil, por outro lado, tenta copiar o futebol europeu, justamente o futebol que sempre correu atrás do nosso. Essa é a grande contradição. O sistema atual forma atletas fortes, rápidos, disciplinados, mas não forma criadores. Ele otimiza a repetição, mas não estimula a invenção. É como ensinar músicos apenas a tocar escala e esperar que eles componham algo inesquecível. Ao mesmo tempo, novos fatores entram em cena. Jogos virtuais, redes sociais, engajamento. O jogador vira marca antes de virar referência técnica. Não é um julgamento moral, é uma mudança de contexto. O problema não é o jogador dançar, nem postar, nem o jovem vibrar por ele. O problema é que a seleção brasileira perdeu uma narrativa coletiva forte. Hoje ela parece 11 bons jogadores juntos, mas não parece uma história. E quando falta história, o passado vira refúgio. Por isso os jovens se apegam aos jogadores atuais, porque são os únicos que podem ser ídolos do presente. E por isso os mais velhos os diminuem, porque estão comparando indivíduos atuais com mitos consolidados pelo tempo. O craque do presente nunca vence o craque da memória, porque memória não é rapace, memória não perde gol, memória não falha em Copa. Talvez o problema não seja a geração, talvez não seja o treinador, talvez nem seja a Europa, talvez o problema seja termos ensinado nossos jovens a jogar como quem nunca foi referência. O Brasil sempre foi mais do que esquema, mais do que plano de jogo, mais do que estatística. Foi identidade, foi linguagem, foi invenção. A pergunta que fica não é se o Brasil voltará a ganhar Copas do Mundo. A pergunta real é outra. O Brasil ainda quer voltar a jogar como o Brasil? Porque títulos vêm e vão, mas quando um país abandona sua essência, ele deixa de ser copiado e passa apenas a competir. Se você acredita que futebol é mais do que números, mais do que engajamento, mais do que comparação entre gerações, então essa conversa não termina aqui. Porque entender o futebol brasileiro é, no fundo, tentar entender quem nós somos.